política ela já tá um caos desde quando começou lá em agosto as eleições. Só que agora a gente tem um segundo turno. E tem uma pessoa que praticamente não ganhou, mas é uma carta na manga em cheio para todos os políticos agora nessas eleições. E adivinha só, essa pessoa não pertence ao sistema. E por não pertencer ao sistema, tá correndo um grande risco. O Pablo Marçal agora é a maior carta na manga que um político pode ter. Seja ele o Boulos ou o Ricardo Nunes. Mas adivinha só, enquanto tem gente desdanhando o Pablo Marçal, outro tá pegando assim no flagra as ideias do Marçal e principalmente o seu eleitorado. E querendo ou não, o Bolsonaro mais o Ricardo Nunes acabou de cometer um dos maiores erros, que vai fazer agora eles perderem essas eleições se eles não derem o braço a torcer. Então se prepara que hoje você vai ver muita coisa aqui dentro desse vídeo. Lembrando, tivemos um ataque inesperado, mas humilhou o Boulos de tantas formas possíveis que você não tem noção. Bem, a gente viu com essas eleições que não é nem o PL nem o PT que ganha as eleições e muito menos a esquerda e a direita. Quem ganhou essas eleições foi nada mais, nada menos que o centro, que mostrou duas coisas pra gente. A pressão que o Nicolas e o Geyer tinham feito para que a galera do PSD não fosse eleita não deu certo. Eles conseguiram o maior número de cadeiras. E outra, o quanto de gente que tem que diz que é de direita, mas no fundo é o famoso melancia. Como, por exemplo, o Tarcísio de Freitas, que pegou assim na mão do Bolsonaro na época de se eleger, disse que era um cara extremamente de direita, e agora que a casaca virou, viu que o ser de direita não tá valendo a pena, que a direita tá um pouco enfraquecida, ele pegou e se virou centrão. E agora tá abandonando o Bolsonaro para se alinhar ao Kassab e ser provavelmente presidente nas próximas eleições, coisa que eu acredito que não vai rolar. Pode até ser candidato, mas ser eleito vai ser difícil, porque o que o Tarcísio mais fez agora foi decepcionar o povo brasileiro. E o outro que a gente já sabia, que ainda tem gente que jura de pé junto que é direita, é o Ricardo Nunes, que obviamente não é direita, só tá lá pela oportunidade, segurou na mão do Tarcísio, Bolsonaro e todo mundo para ver se conseguia se eleger, né? E conseguiu ir para o segundo turno, foi o mais bem votado, mas com isso aqui só a diferença dos outros candidatos. Então, resumindo, você já olha o quanto é incompetente praticamente aí a campanha do Guilherme Boulos e também do Ricardo Nunes. Os caras têm aí presidente, o escambau e quase foram em cima junto com o Pablo Marçal, que tava sozinho. Legal, beleza, mas foi ele e o Boulos então agora pro segundo turno. E agora a parte principal não é nem os dois candidatos, são os apoios que eles vão ganhar. Para quem não sabe, eles já têm ali os seus votos, legal, aquilo não vai mudar. Mas o que vai mudar nessas eleições agora é quem vai apoiar quem. E já começou a declarar os apoios, ou seja, a Tabata já tá do lado do Guilherme Boulos, a Marina Helena já foi pro lado do Nunes, o PSDB já foi pro lado do Nunes, mas tem um candidato que praticamente assim é o mais importante de todos e o que muda a decisão dessas eleições, que é o Pablo Marçal, que tá em terceiro lugar. Quem o Pablo Marçal apoiar claramente vai ser o candidato escolhido. Porém, o Nunes está contando que o seu mísero quantidade de votos a mais que o Boulos vai conseguir salvar ele e o Tarcísio e o Bolsonaro junto. E o Nunes tá agindo agora como se ele fosse um dos caras mais queridos do mundo, né? E recusou o apoio então do Pablo Marçal e disse que não vai procurar ele. E da mesma forma, o Bolsonaro também segurou nessa onda, falou, ó, não precisamos do Pablo Marçal, a gente já é foda demais pra precisar do Pablo Marçal. Tanto que o Nunes tem até vídeo falando que não precisa do Marçal. Olha, Lívia, o presidente Bolsonaro, eu creio que sim, porque terminado o primeiro turno, muitos municípios já concluíram o seu processo eleitoral. Por exemplo, Rio de Janeiro, né, já está resolvido. E assim, em vários municípios. Então ele vai ter mais tempo, porque ele estava rodando o Brasil inteiro. Eu creio que agora ele vai poder estar participando mais ativamente. Eu estou muito otimista de que nós ganharemos a eleição pelo trabalho que a gente desenvolveu, pela minha baixa rejeição. Essa aliança... Pelo trabalho e desempenho que o Tarcísio e o Bolsonaro rebolaram para fazer o Nunes ser eleito, né? Vamos lembrar, não só pelo Nunes. O Estado que é importante, é difícil governar uma cidade como São Paulo sem ter a parceria com o governo do Estado, a população está percebendo isso, essa sintonia entre o Tarcísio e eu tem ajudado muito no desenvolvimento das atividades aqui à frente da Prefeitura de São Paulo. Então, estou bastante confiante. Com relação ao Pablo Marçal, Olivia, ele colocou 3 questões ali, que é a questão de ensino profissionalizante. A gente já está fazendo isso, eu já tenho o programa Meu Trampo, tem os cursos de CEDESP, a gente já tá desenvolvendo essas atividades.
Outra questão que ele falou era com relação à questão dos centros olímpicos. Hoje nós temos um centro olímpico em São Paulo. Eu já vou inaugurar dois, um na Vila Maria, na Zona Norte, e um em Itaquera, na Zona Leste. E a gente vai continuar ampliando, vamos fazer na Zona Sul, na Zona Oeste. Então, essas questões eu já estou desenvolvendo, já está dentro do meu plano de trabalho, o que ele colocou como proposta. Então, o eleitor do Pablo Marçal é muito bem-vindo. Nós precisamos desse eleitor para vencer a extrema esquerda, até porque a minha candidatura representa o centro e a direita contra a extrema esquerda. Eu tenho muita convicção de que esse eleitor do Pablo Marçal virá com a gente e nós vamos ter uma grande vitória nesse segundo turno. Resumindo, ele tem a convicção que o eleitor vai vir com ele, mas não quer o apoio do Marçal. O Nunes está contando que só pelo cara ser de direita e o Bolsonaro tá com ele, ele vai conseguir então conquistar o voto do eleitor de direita. Só que as coisas não funcionam assim. O Ricardo Nunes está precipitando e achando que ele tem uma força. E essa arrogância que o Nunes está fazendo e o Bolsonaro tá lascando com os dois. Uma, porque o Bolsonaro achou que ia ser um manda-chuva, ninguém ia contra ele, só que os eleitores estão detonando o Bolsonaro nas próprias redes do Bolsonaro, porque, obviamente, Bolsonaro não apoiou o cara direita, apoiou o cara do centrão, né? E sem contar que o povo tá comentando que o Bolsonaro abandonou o eleitor paulista. Só que de tudo isso tem um problema muito maior, que se chama: se eu ignoro uma pessoa e faço essa pessoa ficar com raiva de mim, a tendência é que ela queira me destruir sem pensar no que pode acontecer depois. E é o que o Bolsonaro tá trazendo pro lado dele e pro lado do Ricardo Nunes. A galera que vota no Marçal, tem gente que tá tão revoltada, mas tão revoltada com as ações do Bolsonaro, com, obviamente, a maior traição que a gente já viu na história contra o Marçal, que agora tá falando: eu não gosto do Guilherme Boulos, mas eu vou votar no Boulos porque o Boulos, sendo eleito, vai ser um tapa na cara do Bolsonaro e do Tarcísio. Então, o eleitor do próprio Pablo Marçal tá se dividindo por ódio pelo Bolsonaro. E a esquerda tá vendo isso acontecer ali na cara e tá rindo de orelha a orelha, galera. A esquerda tá olhando isso e falando: nossa, que maravilha, Bolsonaro. Bate mesmo no Pablo Marçal. Ignora o Marçal. Vai lá, Ricardo Nunes. Faz a mesma coisa, ignora o Marçal, porque a gente vai pegar essa deixa, catar o eleitor do Marçal, que já tá com raiva de você, a mídia vai manipular isso e a gente vai ser eleito em São Paulo. Como é? Boulos já tá vendo isso e, obviamente, tá usando o quê? Palcos que o Marçal fez, ou seja, sabe os lugares que o Marçal tava indo para conseguir seu eleitor, onde ele conseguiu mais votos? Guilherme Boulos tá indo lá, tomando frente da situação, fazendo totalmente uma estratégia para pegar os votos do Marçal, porque agora o Bolsonaro tá fazendo a galera de direita ficar com raiva do centro. E isso é uma verdade que a gente viu só pelos comentários, galera. Muita gente comentou até aqui no canal falando: cara, eu odeio Boulos, mas eu vou votar no Boulos porque eu tenho mais ódio ainda do que o Pablo Marçal. Estava então contando com o apoio do Bolsonaro e o Bolsonaro abandonou ele, ou seja, as pessoas estão revoltadas com isso. Mas eu tenho que falar uma coisa pra vocês: não gosto do Nunes, não gosto do Boulos, mas uma coisa é certa: eu prefiro o centro do que a direita, a esquerda. Então, obviamente, a gente não tem mais um candidato de direita, já era a direita para a prefeitura de São Paulo. Então, vota pelo menos no Nunes, não porque você gosta do Nunes, ou então porque você gosta do que o Bolsonaro fez. Vota porque é uma opção melhor do que o Guilherme Boulos. O Guilherme Boulos, praticamente, na prefeitura de São Paulo, é a mesma coisa da gente liberar uma bomba atômica na mão de uma criança. Ou seja, não vai saber o que fazer, não vai saber como mexer e praticamente tem a chance de criar um caos. Simplesmente é isso, o Guilherme Boulos tendo a prefeitura de São Paulo. São Paulo tem um PIB tão alto, galera, que supera estado brasileiro. Imagina um cara que é do PSOL, que tem as ideologias que ele tem, que não consegue administrar nem o próprio patrimônio, tomando conta de uma das cidades mais ricas do Brasil. É a coisa mais nada a ver que a gente pode ter. E sem contar que Guilherme Boulos, como prefeitura de São Paulo, vai ser uma força tão grande que o Lula vai ganhar que vocês não têm noção. Infelizmente, as opções não são boas, mas o Nunes ainda continua sendo melhor do que o Boulos. Isso eu tenho absoluta certeza. Agora, vou te falar, o Boulos, ele é tão assim, né, inexperiente para a prefeitura de São Paulo, que até o Ciro Gomes
falou mal dele e humilhou o Boulos em público, galera. Dá uma olhada. Corruptores hoje no Estado e tal. Então, repare, a proporção disso é que me chama muita atenção. Você veja o que está acontecendo em São Paulo. O Nunes é um cara que vem de ser orgânico. O Boulos é um cara que vem, chamar de político tradicional não é bem o caso. O Boulos não é um político tradicional, ele é orgânico. Ele vem, acho que não tem nenhum preparo para ser prefeito. Acho que não tem, porque, inclusive, entrou na política por conta de homenagear esse identitarismo, essa coisa e tal, e agora está se desfazendo de tudo isso. Eles não percebem como isso fica falso para as pessoas. Porque, para ser deputado, eles são extremamente visíveis, popularescos e fazem todo tipo de aberração na internet. Corruptores. Uma coisa é certa, Guilherme Boulos não é a melhor opção, principalmente agora. Com certeza, não vai conseguir ganhar as eleições. Pelo menos não se o PL não fizer cagada de novo. Junto com o Bolsonaro, o Tarcísio. Na verdade, a gente pode falar, não o PL, né? Mas muitos candidatos do PL. Inclusive a galera que até não é do PL, mas está apoiando o Ricardo Nunes. O Tarcísio mesmo, né? Republicanos. Tem outra galera que tá apoiando aí bastante o Ricardo Nunes, mas a gente tem que lembrar, se essa galera começar a fazer palhaçada demais, igual eles estão fazendo, achando que são donos do poder, vai dar ruim nas eleições pro Ricardo Nunes. Então, assim, o certo seria, agora, eles abaixarem o facho e falar, ó, tá certo, você acertou, você está correto, e a gente precisa do apoio do Pablo Marçal, senão a gente vai perder. Era ser humilde, o mínimo, só que isso não vai acontecer se essa galera não abaixar a bolinha aí, né? Porque assim, se o Nunes acha que aquela micro diferença dele vai resolver alguma coisa, não vai não, querido.